não sou bom o bastante é a crença mais comum de todas. Embora a segunda mais frequente seja eu estou sozinho. Então tudo que não dá certo, se eu não sou alimentado direito, se as pessoas ignoram o que eu preciso, se eu percebo que minha mãe não queria estar grávida de mim, eu posso formar dentro de mim essa noção de eu não sou desejado. Nossa, mesmo que ela nunca tenha dito isso? Com certeza. E isso pode acontecer ainda no ventre. Ela é terapeuta de casais e família, autora best-seller do New York Times e uma referência internacional em transformação pessoal. Catherine Woodward Thomas. Você simplesmente não consegue evoluir na sua vida. Quando faz do vitimismo, a sua casa. Mas e se um monte de coisa ruim aconteceu com a gente? Se a gente foi traumatizado, se alguém machucou, abusou, abandonou, a gente não deveria se sentir uma vítima? O que você quer é olhar para a origem. Quem eu estava sendo que permitiu que aquilo acontecesse? Aí você precisa de coragem e realmente estar presente por você. É difícil criar a partir desse lugar de vitimismo, né? Não dá para criar a partir do vitimismo. A entrada para a criatividade é sair desse lugar. Sejam bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Eu estou muito animado com a nossa convidada, a inspiradora Catherine Woodward Thomas. Ela é terapeuta de casais e família, autora best-seller do New York Times e uma referência internacional em transformação pessoal. Ela passou décadas ajudando pessoas a desbloquear emoções, alinhar o mundo interior e criar, com consciência, a vida e os relacionamentos que elas querem. E eu fico feliz de você estar aqui, porque a última vez que você veio foi há mais de 10 anos e foi uma conversa muito forte para ajudar as pessoas a se curarem. E você está lançando um livro novo chamado What's True About You? 7 Steps to Move Beyond Your Painful Past and Manifest Your Brightest Future. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, Catherine, é por que tanta gente sente que não é suficiente? No seu livro, você fala sobre... Você aborda várias crenças centrais diferentes, né? Sim. Que impedem as pessoas de manifestarem o melhor futuro delas e de se sentirem suficientes. Sim. Por que você acha que um dos maiores bloqueios, lá na raiz, é o eu não sou bom o bastante? De onde isso vem e como a gente começa a superar isso? Bom, quando a gente é criança, a nossa tarefa é formar um senso de identidade e entender quem a gente é para os outros e onde a gente se encaixa no mundo. Então, quando você é pequeno e ainda não consegue fazer as coisas sozinho, e você tem pais que estão fazendo o melhor que podem ou, enfim, estão sobrecarregados, e às vezes tem irmãos mais velhos que conseguem fazer coisas que você não consegue, existem muitas formas de a gente receber a mensagem de que, de algum jeito, eu sou pequeno. De que eu não tenho a força que eu precisaria para fazer as coisas que eu teria que dar conta. Eu não consigo o que eu quero. E tem mais. Crianças acabam carregando os problemas emocionais dos pais. Então, se os pais estão deprimidos e a criança não consegue consertar o pai ou a mãe, ou se um dos pais é alcoólatra e ela não tem como resolver isso, ela internaliza isso. A criança não tem... A gente não tem maturidade cognitiva para enxergar a situação com complexidade, com uma visão mais ampla, do tipo, minha mãe precisa de um grupo de apoio, ou meus pais estão com problemas financeiros. E isso vira quem eu sou. Como se de alguma forma eu não fosse suficiente aqui. Eu não consigo ajudar nessa situação. Eu não consigo fazer nada nessa situação. Eu sou pequeno demais. Eu sou insignificante demais. Então, isso é o que eu chamo de feridas relacionais. O eu não sou bom o bastante existe sempre em relação a alguém. Você sente não sou bom o bastante, com base no que outra pessoa pensa de você, no que ela diz sobre você, ou na sua interpretação do que ela pensa ou diz sobre você, né? É a sua interpretação Interessante. do que a pessoa deve estar sentindo sobre você. Toda crença tem 3 componentes. E quais são? A gente simplifica demais. A gente diz, eu acho que não sou suficiente. Mas o que isso realmente significa é que quando eu estou com outras pessoas, eu projeto nelas a ideia de que elas são melhores do que eu. Ou de que elas não me valorizam. E também, existe uma projeção sobre a vida de que eu sou insignificante e que não importa o que eu faça, eu não consigo avançar. Eu tenho que fazer o dobro para receber metade. Então existe toda uma visão de mundo centrada em quem eu sou, no que é ou não é possível para mim, em como as pessoas vão me tratar, ou no que as pessoas vão sentir sobre mim. O lance do eu não sou bom o bastante é que ele é o mais presente de todos, embora o segundo mais comum seja eu estou sozinho, especialmente nos Estados Unidos, onde existe muito essa cultura do cada um por si.
e todo mundo fica mais separado, cada um no seu mundinho e no seu celular, o que só aumenta isso. Mas, na verdade, existem ao todo 22 crenças desse tipo. 22 crenças centrais? 22 que identifiquei como as mais comuns. São crenças centrais no nível da identidade, que acabam virando um teto de vidro interno para o nosso potencial. Agora, o que me interessa é por que elas se perpetuam, sabe? Porque é daí que elas vêm. A gente forma a identidade antes de ter maturidade cognitiva para entender as complexidades do que está acontecendo à nossa volta. Então, tudo que não dá certo, se eu não sou alimentado direito, se as pessoas ignoram o que eu preciso, se eu percebo que minha mãe não queria estar grávida de mim, eu posso formar dentro de mim essa noção de eu não sou desejado. Nossa, mesmo que ela nunca tenha dito isso, né? Talvez ela tenha falado alguma coisa. Ou talvez ela só tenha passado uma energia de irritação com você. E aí você pensa, ela realmente não me queria. Com certeza. Pode ser qualquer interpretação, né? E isso acontece ainda no ventre. Cara. Existe evidência científica, e eu cito essas evidências no livro. Existem estudos mostrando como essa consciência, no nível da identidade, muitas vezes é gravada ainda no útero. Com base na identidade da mãe? Com base no que a mãe sente em relação ao bebê. Meu Deus! Tem um estudo, aliás, uma história que eu conto no livro, sobre um bebê que nasceu e não aceitava mamar na mãe. Ela recusava o peito. E claro que os médicos ficaram desesperados, tentando entender o que estava acontecendo. Porque a mãe tinha leite, mas o bebê não mamava. Aí levaram o bebê para outra mulher que também tinha leite. E o bebê mamou. Para. Sério? Aí o médico foi falar com ela e disse, peraí, o que está acontecendo de verdade? E a mãe acabou admitindo, olha, eu não queria ela. Eu só tive porque meu marido queria. E eu não quero nada com esse bebê. Meu Deus. Então o bebê sabia disso, mesmo recém-nascido. Talvez tenha sentido isso, tipo, o sistema nervoso, o corpo, como se fosse uma rejeição. Algo assim. Com certeza. Caramba. Mas o perigo é... E o que todos nós estamos lutando, porque todos nós estamos tipo, isso é interessante. Como essas crenças se formaram? De onde elas vêm? O que me interessa, como alguém comprometida em ajudar as pessoas a realizarem o próprio potencial, virarem a versão mais autêntica de si mesmas, viverem com verdade, brilharem mesmo nessa vida, é isso. É para isso que a gente veio. Então, o que eu quero entender é por que esse padrão continua aparecendo de novo e de novo. E é isso que o livro vai desconstruindo. Sim, e acho que o primeiro passo é identificar que você pode estar vivendo com uma dessas crenças. Tipo, eu estou sozinho, eu sou ruim, eu não pertenço, eu sou um peso, eu sou um produto com defeito, eu sou diferente, não sou o suficiente, sou um fracasso, não sou importante, sou invisível. Tudo isso. Eu sinto que eu já senti todas essas coisas em algum momento da minha vida. Consigo lembrar de uma fase da minha vida em que eu me identificava com cada uma delas. Eu sou burro, eu não estou seguro, eu não tenho poder, eu não importo, eu não mereço, eu não tenho valor, eu não sou desejado, eu estou errado. Eu consigo me ver em tudo isso em algum momento e eu consigo voltar na memória, na infância, adolescência, nos 20 e poucos, até alguns anos atrás, e dizer, sim, teve uma época em que eu me reconhecia nisso. Talvez hoje eu não viva mais assim, mas eu lembro muito bem de sentir isso e não saber como me libertar. Exatamente. Primeiro você tem que identificar. Tá, eu fico repetindo que ninguém me ama, que eu sempre fico para trás, que eu não sou o suficiente, que eu não importo, eu sou um peso, eu sou ruim, eu estou errado, todas essas coisas. É a primeira vez que eu te ouço falar assim. Aprender a identificar o que faz a gente se diminuir por causa desses sentimentos. E depois entender como se libertar de cada um deles. Porque sem as ferramentas certas, isso é muito difícil. E eu acho que as pessoas tentam fazer isso há anos. Eu mesma virei psicoterapeuta meio de dentro para fora. Porque eu era muito comprometida em me libertar das minhas próprias crenças falsas, inconscientes. Eu chamo isso de histórias de fratura na origem. A ruptura inicial do pertencimento. Sabe? A ferida original. Então eu fiz terapia por anos, e sim, ajudou demais. Meu Deus, salvou a minha vida de verdade. Porque eu tinha compulsão alimentar. Era um vício pesado. Eu estava sem funcionar direito na vida. Então a terapia ajudou muito. Era compulsão alimentar? Sim, compulsão alimentar. Eu tinha episódios de comer compulsivamente na adolescência e no começo dos 20 era totalmente fora de controle. Nossa! Eu cheguei a ficar até sem conseguir trabalhar.
Então, por um lado, acabou sendo bom, porque me obrigou a fazer o meu trabalho interno. Eu não conseguia seguir em frente na vida sem lidar com isso. Então eu fiz terapia, fui para programas de 12 passos, fiz um monte de coisas para tentar curar isso. E ajuda sim, voltar para o passado. Você precisa viver o luto, precisa olhar para o que aconteceu, você precisa entender. Mas depois disso, se você fica preso só analisando por que você é do jeito que é, e eu fiz isso por anos, porque era o que eu tinha na época, você acaba endurecendo essa identidade da história. Sim, você fica preso no passado como se ele fosse a sua identidade, né? É como se você morasse ali, em vez de integrar a cura, transformar aquilo e criar uma história nova. O que a gente foca cresce. Sim, Então, se você fica o tempo todo, eu não sou suficiente, é por causa dos meus pais. E sim, tem a ver com seu pai. Tem a ver com o que aconteceu e com como você interpretou aquilo. E depois tem a ver como você passou a se comportar no mundo. E essa é outra parte, como a gente acaba sendo a fonte da própria experiência. Então, no eu não sou bom o bastante, o que a gente costuma fazer é compensar demais, entregar demais, ficar Sim. no faz. Eu fui assim por muito tempo. Performar, conquistar, bater meta, ou seja lá o que for. Isso. E você começa a fazer demais pelos outros. E os outros começam a fazer de menos. Sim, De certa forma, você treina as pessoas a acharem que o seu tempo vale menos que o delas, que você não é tão bom quanto elas, que você está ali para servir. E é assim que a gente cria um campo nas relações que valida essa história. sim, Porque o eu não é algo isolado. Ele é construído na relação. sim, E o que acontece com a maioria de nós é que a gente trabalha as questões, mas continua voltando para o passado. E onde a gente trava é quando a gente vira vítima da própria marca que isso deixou. Tipo, meu pai era assim, então eu sou assim, e eu não consigo sair disso. E a gente fica com raiva de si mesmo. Não sabe como se reprogramar. E por isso, continua indo para trás para tentar resolver. Eu fiz isso por mais de uma década. Até eu finalmente entender, ali pelos 40, e eu vinha trabalhando em mim desde o começo dos 20, isso me deu muito tempo para ficar nadando nessa análise do porquê eu sou do jeito que eu sou. E depois até ir estudar para ajudar outras pessoas a analisarem por que elas são do jeito que são. sim. No fim, é o futuro que puxa a gente para frente. Então, entender o passado é importante, mas ficar preso nele não é. É isso que eu estou te ouvindo dizer. Isso pode salvar a sua vida, mas não vai transformar a sua vida. Ah, interessante. Então a gente precisa... Não dá para pular o passado e dizer, não vou pensar nisso, vou focar só no futuro. É quase como se a gente precisasse curar as memórias do passado, dar sentido para elas, entender o que elas significaram, mas depois dizer, ok, esse foi um capítulo da minha vida. Agora eu estou criando um capítulo novo, com uma visão nova, e eu não preciso mais ficar preso nessa crença. Mas eu vou te dizer, eu desenvolvi uma nova abordagem de psicoterapia. E eu tenho um grupo de terapeutas, a gente vem construindo isso junto. Você pode, de fato, trazer uma visão positiva e possível de futuro já para o começo do trabalho de cura do passado. Em outras palavras, é como dizer, eu sei que você tem um chamado grande, e eu sei que a sua vida ficou muito limitada, por causa dessa história de trauma que você viveu. O compromisso, o contexto do nosso trabalho é: daqui a 2 anos, você vai estar naquele palco, ou você vai estar vivendo um relacionamento leve e feliz. Então, bora trabalhar e limpar isso agora, Sim, porque o contexto continua sendo o futuro. E quando você começa pelo futuro, você inicia desenvolvimento. Quem eu preciso me tornar para manifestar e sustentar esse futuro? Você não necessariamente gera desenvolvimento só curando o passado. Você olha para isso, sente, faz o luto. Você aprende a se regular. Mas isso por si só nem sempre desenvolve novas capacidades. E a maioria de nós ainda não consegue realizar o próprio potencial porque, presos no trauma do passado, a gente deixou de desenvolver habilidades e recursos que permitiriam criar algo diferente dos padrões em que a gente se sente preso. deve ser bem difícil imaginar um futuro bonito e possível quando a gente também está preso no trauma do passado. Deve ser difícil dar esse passo se sempre tem alguma coisa puxando a gente para trás, ou pesando emocionalmente. Sim? Sei lá, parece que você fica em modo de luta ou fuga tentando realizar. Você fica num lugar de não tem saída.
E aí, por exemplo, vivendo na história do eu sou invisível, porque você teve um pai ou uma mãe narcisista que te punia toda vez que você ousava falar a sua verdade, ou te envergonhava. Dentro desse eu sou invisível, o que fica pouco desenvolvido é a capacidade até de reconhecer seus sentimentos e suas necessidades, e depois conseguir levar isso para o outro e negociar. Partindo da ideia de que as pessoas talvez até se importem com essas necessidades quando você coloca elas para fora. Isso é um conceito totalmente novo para quem vive a invisibilidade, porque a projeção é: as pessoas não ligam para o que eu sinto e para o que eu preciso. Então por que eu falaria? Sim, porque toda vez que eu tento falar, me cortam, ou não prestam atenção, ou é a interpretação do que acontece nas relações com os outros, né? Sim. E aí tem um nível ainda mais complexo. E eu vou trazer tudo isso porque o seu público é muito bom. Te acompanha e já entende muita coisa. Mas se você está nessa de eu sou invisível e sabe que precisa se posicionar e falar a sua verdade, talvez você não perceba que está falando através do filtro de as pessoas não ligam para mim e as pessoas são egoístas. Se você pede o que precisa através do filtro, as pessoas não se importam comigo, isso vai sair num tom tipo, tá, eu também quero um copo d'água, né? Em vez de, amor, você pega um copo d'água para mim? Certo, certo. Exato. E aí a outra pessoa fica na defensiva e responde, pega você. E é assim que a gente vai gerando a própria experiência a partir da consciência em que a gente está centrado. Sim, e você usou uma palavra antes sobre recrutar as pessoas. A gente vai puxando as pessoas para dentro da nossa dinâmica, pelo jeito que a gente aparece e se comunica, com base na interpretação do passado e nas nossas crenças. Sim. Generalizando isso acontece muito com o eu não estou seguro. A pessoa sente eu não estou seguro, sabe? E ela entra nas relações mais íntimas já assim. Isso, sim. Tipo, tá, me prova. Porque a projeção em cima do outro é: as pessoas têm má intenção. As pessoas vão me machucar. E é daí que vem o comportamento de evitar vínculo. A pessoa fica desestabilizando. Entra e sai. Empurra e puxa. Relacionamento à distância. Toda aquela confusão. Tentando administrar como ter amor, mas sem compromisso, sem deixar ninguém chegar perto demais, porque vão me machucar. Então, para evoluir de verdade, além de algo como dependência afetiva ou evitar intimidade, você precisa ir na raiz, que é: qual é a crença central aqui? Quantos anos tem essa parte de mim? Você precisa diferenciar o seu eu sábio do seu eu ferido. Normalmente, quando a gente é acionado, é o eu ferido que assume o comando Sim. e manda no roteiro. Então a gente precisa aprender a acolher e conter a nossa parte mais jovem que foi ferida, com compaixão, presença e amor. Mas colocar esse bebê no banco de trás, com cinto, e não deixar ele dirigir o carro. Sim, sim. Isso deve ser muito difícil. Para mim foi muito difícil por muitos anos entender. Como é que eu acesso esse eu sábio se as minhas feridas estão comandando a minha vida? Sim, E é tão difícil quando parece que você está sufocando porque uma dessas crenças parece tão verdadeira. Eu não sou o suficiente. As pessoas não me escutam. Eu estou errado. Seja o que for. Se você está tipo, isso é verdade lá no fundo de mim. sim, As feridas tomam conta. Não é a sua versão sábia que está guiando. Não é aquele você de daqui a 10 anos, com mais experiência, e é tão difícil. Foi tão difícil para mim, e acho que para muita gente, respirar sem sentir uma tensão no sistema nervoso, um aperto na garganta, uma dor no estômago, medo ou ansiedade de como alguém vai responder, como vai reagir se eu não fizer X, Y ou Z. sim, É um medo enorme quando você não cresceu com a experiência de ter um ambiente emocionalmente seguro, eu acho. Então, qual é o processo a partir de identificar? Tá, tem algo fora do lugar na minha vida. Às vezes eu fico ansioso, eu evito, eu repito esses padrões nos relacionamentos. Quando a pessoa consegue enxergar isso e sabe que quer um futuro maior, quer criar algo mais bonito para a vida dela. Qual é o passo a passo depois disso para começar a curar e passar a agir a partir do eu sábio, em vez do eu ferido? sim. Ótima pergunta, Luiz. Então, nos 7 passos para ir além de um passado doloroso, a gente começa com um futuro positivo e possível. E eu não estou falando de uma meta, porque meta é meio que para mim, e essa é a minha definição. Então alguém pode discordar.
Mas para mim, uma meta é o melhor cenário que você consegue imaginar, dado quem você é e os recursos que você tem. Sim, Tipo, qual é o melhor resultado que dá para prever aqui? certo. Quando eu falo de intenção, eu estou falando de ir direto ao que realmente importa. Vamos sair dessa identidade atual, porque o eu não sou bom o bastante não vai pensar grande o suficiente. E a verdade é que o que está gravado na nossa alma é muito maior. E é isso que você desperta nas pessoas. É por isso que elas gostam de você. Porque você fala de... É a escola da grandeza, não é uma escola da mediocridade. Sim, exatamente. Ou a escola do melhor que você consegue imaginar que poderia ser. Ah, sim. Sim, sim, não. A School of Greatness mesmo, tipo, qual é essa semente de grandeza mesmo sem nenhuma prova? O que você veio criar aqui? Para que você nasceu? Vamos lá. Então, se alguém está com fome de amor, eu não quero que você só passe a sair com pessoas melhores. Eu quero que você mire lá em cima. Mesmo que você só tenha vivido relacionamentos bem ruins, vá no mais alto, no melhor. Vai buscar uma situação, Luiz e Marta. Sabe o que eu quero dizer? Ou então com dinheiro. Enfim, seja o que for. Sua carreira, sua expressão, sua arte, sua música, o que você tiver aí dentro. O que eu percebi é que quando eu me sento com as pessoas, e eu consigo enxergar isso nelas como profissional. É por isso que eu estou criando essa nova forma de terapia. E eu também formo coaches, porque o terapeuta apoia esse sonho. E a maioria de nós não teve ninguém apoiando os nossos sonhos. E na real, se você trouxer o elemento dos contos de fadas, muita gente foi meio que amaldiçoada. Quem você pensa que é para fazer isso? Ah, não, tá se achando demais. Baixa a bola, senta aí. Fica quieto. Você está dando trabalho demais. Então muita gente caiu no feitiço dessa maldição. Por isso a gente começa mesmo com um futuro positivo e possível. Teve um estudo feito por duas pesquisadoras em 1986, Paula Núrios e Hazel Marcos. Elas escreveram um artigo acadêmico sobre eus possíveis positivos. E o que elas viram foi: um eu possível positivo é o melhor cenário. Como uma atleta olímpica ganhando medalha de ouro. Ou um ator no palco recebendo O Oscar. um Oscar. Isso. Ou pode ser um eu possível negativo, que muita gente tem. E tenta evitar a qualquer custo. Acabar morto, preso, seja lá o que for. Sim, morar na rua. Ou o que seja, né? Mas o que elas descobriram é que o futuro para o qual a gente está vivendo, de fato, determina a nossa motivação e as nossas ações de hoje mais do que o passado. O futuro que a gente está vivendo, que a gente sonha, tem mais impacto do que o que mesmo? Sim. Fala de novo, repete o que você disse. Do que o passado. Uau. E aí a gente fica no desenvolvimento pessoal, olhando para o passado, como se tivesse um mistério ali. Se eu chegar no fundo de tudo, aí finalmente eu vou me libertar. Mas quem segura a chave, na verdade, é o futuro. Tá, então é assumir um futuro positivo e possível, mesmo que pareça a ideia mais maluca do mundo. É isso que você está dizendo, né? Principalmente se for a ideia mais maluca. E assumir isso? Como é que a gente assume? É escrevendo? É falando até virar realidade? É pensando nisso? Sim, é uma intenção. É uma prática de visualização. Tipo, como isso se sente? A gente traz o futuro para o presente. Todo mundo está começando a sacar essa ideia de ensaio mental, de se ver vivendo aquilo. Atletas e músicos fazem isso há anos. Então você traz o futuro para o presente. E isso, para quem vive numa identidade muito pequena, eu não sou bom o bastante. Eu não mereço. Essa é uma forte. Eu não mereço. Só essa ideia de tentar aceitar algo como eu tenho $1 milhão parado na minha conta e eu nem preciso disso? Para alguém que carrega o eu não mereço, parece que o ser, a identidade, fica esticada no limite, né? Então a gente fica com isso. A gente se abre para isso. A gente abre a receptividade. E aí traz isso como uma imaginação guiada. Como é a imagem? Como é a sensação? Como soa? Qual é o sabor disso? Quem sou eu aqui? Como os outros se relacionam comigo? Qual intenção eu posso definir para iniciar o que eu chamo de puxão do futuro? Acho que quem criou esse termo foi o Wayne Dyer. Esse puxão do futuro que começa a orientar o meu desenvolvimento na direção desse sonho. Sim, e isso entra nas decisões que eu tomo hoje. Porque para isso ser possível, eu tenho que começar a fazer diferente, pensar diferente, agir diferente, ter outras rotinas, outros hábitos. Não dá para continuar vivendo pela história do passado. É na direção de um futuro possível. Sim. Você passa a viver a partir do você, do seu futuro. E na prática, isso é mais ou menos assim. Quando eu estava na casa dos 30 e comecei a descobrir isso, eu era tão tímida que eu não conseguia olhar as pessoas nos olhos.
Eu era extremamente tímida. Eu tinha dificuldade para fazer amigos, eu não conseguia os trabalhos que eu queria. A vida não estava funcionando para mim. Eu vinha patinando por muitos anos, tentando me entender. E eu realmente não tinha tido sucesso em nada. Mas eu comecei a ter uma sensação que na época eu achava até meio bizarra, tipo um sexto sentido. E eu lembro de dizer para a minha mãe: acho que um dia eu vou falar com milhares de pessoas. E isso foi antes da internet. Né? Tipo, como isso vai acontecer? Você nunca sabe o como. E você não pode travar por causa do como. Então eu não sabia como criar algo assim. E nem tinha certeza se eu queria algo assim. Era só uma sensação. Tipo, esse é o futuro me chamando. A gente precisa sintonizar nisso. Em vez de descartar, eu levei a sério. E a única coisa que eu pensei em fazer foi começar a colocar em palavras quem eu era naquele futuro. Eu sou uma líder mundial do amor. Uma líder mundial impactando centenas de milhares de pessoas para despertar e expandir o coração para o amor. Era isso que eu fazia na época. E aí eu praticava andar na rua a partir desse lugar. E eu lembro de entrar numa Starbucks. E o meu jeito normal de pedir o café de manhã era: eu queria um latte, por favor. Sim. Toda tímida, encolhida. Aí eu entrava e tentava: eu quero um latte grande, por favor. Sim. Ou, enfim, só experimentar um jeito novo de ser, Sim. né? Porque muita coisa depende de onde a gente está centrado no nível da identidade. Isso determina quem a gente está sendo. Foi assim que eu comecei a descobrir como você começa a encontrar o caminho até esse futuro. E depois vem a pergunta: o que isso vai exigir de mim? E aí, graças a Deus, eu tomei uma decisão muito boa. Eu pensei: eu nem sei por onde eu começaria, mas eu sei que se eu vou falar com milhares de pessoas, é melhor eu ter algo de verdade para dizer, Sim, claro. né? Então a sabedoria virou a minha estrela guia. Sim, buscar sabedoria, Vamos exatamente. trazer um pouco de sabedoria para isso aqui. Mas o primeiro passo não é ficar pensando no passado. É assumir um futuro positivo e possível. E o segundo passo Sim. é nomear a sua história de fratura na origem. Isso seria basicamente a primeira vez que você se sentiu ferido e isso gerou essa crença em você? Então, em cada área da vida, a gente costuma ter uma história específica, uma fratura de origem, que é a que mais trava a gente. Um momento, um episódio não tipo, a pessoa pode ter passado por muita coisa, mas você está dizendo que tem um núcleo ali? É tipo: eu não sou bom o bastante para fazer isso. Sim. Isso vira a identidade central naquela área. Eu sei qual é a minha. Sofri abuso sexual aos 5 anos. Oh, Essa é a primeira lembrança que eu tenho. E aí virou eu não sou amável. Eu não sou suficiente. Sou alguém que pode ser abusado. Todas essas coisas. E é como se eu emocionalmente encontrasse isso em todas as outras áreas da minha vida. Até mais ou menos os 30. Até eu ficar tipo, caramba, eu ainda estou vivendo dentro dessa ferida do que você chama de fratura de origem. Eu sou movido a tentar superar isso, mas eu ainda não curei. Eu era movido a tentar me sentir suficiente, me sentir digno, conquistando coisas, ficando maior, mais forte e por aí vai. sim, e essa compensação Ganhar dinheiro, enfim. é muito forte, você fica movido a compensar demais. Mesmo assim, nunca parecia suficiente. Não resolve, né? Tipo, quem sou eu? Por que eu ainda não me sinto suficiente mesmo realizando tudo isso? É como se eu tivesse um futuro grande, mas ainda não conseguisse curar o passado. Isso. Então vira uma máscara em cima das feridas. Eu acho que é aí que muita gente está. Sim, Por isso as pessoas ficam frustradas. e exaustas também. Porque você não consegue trabalhar duro o bastante para passar por cima disso. E você não consegue analisar o bastante para superar isso. Não consegue fugir do seu passado. Não consegue. Mas o que dá para fazer é isolar isso com uma pergunta simples: quantos anos você tem, meu bem? Você, seu eu adulto, que tem sabedoria, profundidade e recursos. Pode se voltar para si mesmo e dizer: meu bem, quantos anos você tem? E onde você está no meu corpo? Aí passam a existir dois você na sala. Certo. E o que a gente precisa garantir é que você não está agindo a partir do eu ferido. Porque senão, você só vai criar mais provas para essa história. Sim, E aprender, então, a orientar esse eu mais jovem. E o primeiro jeito de fazer isso é dizer: me desculpa por não te amar. Me desculpa por não te amar do jeito que você precisa ser amado. Você repara isso dentro de você. Porque essa história de fratura de origem se repete na relação com você mesmo. Me desculpa, meu bem,
por eu ter te maltratado. Alguns homens ficam desconfortáveis com esse meu bem. Sim, sim. Pode dizer, pequeno Louis, Sim, sim. o que funcionar para você, parceiro, filho. Mas deixa eu te dizer, se a pessoa não consegue acessar o próprio eu adulto, pensa em quem você é para um amigo que está precisando. Você já é essa pessoa para os outros. Sim. Pensa no tipo de pai ou mãe que você é. Pensa no líder que você é no trabalho. Para quem está chegando agora, pode soar estranho essa ideia de que tem duas pessoas na sala. Mas eu falo bastante disso quando explico o modelo de sistemas familiares internos. Essa noção de que existem partes diferentes dentro de você. E a gente já teve esse tipo de conversa. Então espero que o meu público mais fiel entenda o conceito. Mas se a pessoa está aqui pela primeira vez, ela pensa: do que eles estão falando? Tem duas partes dentro de uma pessoa? Sabe, a gente tem essas partes feridas desde a infância. Essa memória psicológica que fica no corpo. E quando alguma coisa aciona essa ferida, se eu não percebo e não me interrompo, eu reajo a partir da ferida, em vez de responder a partir da sabedoria, como você disse, daquela parte mais sábia de mim. Então, é aprender a responder ao que aciona a gente a partir da nossa versão mais sábia, da nossa versão mais elevada, e não da nossa versão ferida. É isso que eu estou te ouvindo dizer. E o que a Catherine está dizendo aqui é: quando você aconselha uma amiga que está vivendo uma experiência ruim, saindo com alguém, vamos supor que o cara não dá atenção, não trata bem, ou trai a menina, sua amiga, seja o que for. E você dá um conselho e fala: você é melhor do que isso, você merece mais, coloca um limite, termina com esse cara, ou algo assim. Mas às vezes, a gente não sabe fazer isso por nós mesmos, só que consegue fazer pelo outro. Então, o que eu estou entendendo é aprender a orientar a versão ferida que existe dentro da gente. Aprender a se acalmar e dizer: ei, eu estou com você. Eu estou aqui por você. Você está seguro. Tipo, eu estou cuidando de você. Eu estou te guiando, te mentorando, e vamos tomar uma decisão melhor juntos, a partir de um lugar mais seguro. É isso que eu estou te ouvindo dizer. Lindo, lindo. É difícil para muita gente entender isso. Se você me dissesse isso aos 25, eu ia falar: você está doido. Que papo é esse? Eu ia querer que alguém só me ensinasse a ganhar dinheiro, a conquistar a garota. Qualquer outra coisa. Porque eu teria medo demais de encarar as partes de mim que não se sentiam suficientes. E eu teria medo até de falar isso em voz alta, de acharem que eu tinha uma fraqueza. E eu acho que tem muitos homens, especificamente, que têm medo até de dizer em voz alta que carregam crenças como: eu sou ruim, eu não pertenço, eu sou um peso, eu sou doido, eu sou um estragado, seja o que for. E quanto mais rápido a gente conseguir nomear essa fratura de origem e passar pelos 7 passos de que a gente está falando, melhor a vida fica e mais rápido a gente materializa o que quer. É que o lugar onde a gente fica centrado, no nível da identidade, é de onde a gente cria a vida inteira. Tem muita coisa em jogo aqui. Repete isso, por favor. Onde quer que a gente esteja centrado, no nível da identidade, é de onde a gente está gerando a nossa vida. Então tem muita coisa em jogo. Eu posso te contar uma história. Porque às vezes histórias ajudam a encaixar o conceito, né? Sim. Então, essas ideias foram muito moldadas pelo privilégio que eu tive de ensinar dezenas de milhares de pessoas. Em aulas ao vivo e interativas, desde 2007. Eu não acho que há muita gente que possa dizer que teve a oportunidade de ensinar 70 mil pessoas em aulas presenciais. Sim. Com coaching interativo, gente escrevendo, participando. Então é um trabalho bem mão na massa. Eu sou clínica, né? Estou ali na prática. E também sou uma professora de transformação. Eu não fiz isso como psicoterapeuta. Eu fiz isso como professora. E essas ideias são grandes. Elas podem mesmo levar a psicoterapia para uma nova direção, para quem está pronto para trabalhar com foco no futuro. E começar a pegar essas ideias de verdade e ver como o processo anda mais rápido quando o contexto é um futuro positivo e possível. E quando você está disposto a ajudar o cliente a se entender como a fonte dos próprios padrões e sair do vitimismo, tipo ter tolerância zero com o vitimismo, o que não significa que a pessoa não tenha sido vítima, tá? Claro. É só o sim. lugar mais poderoso para estar na vida, para quem está realmente decidido a virar essa página, né? Então sim, você foi vitimizado, mas não vamos fazer disso a sua casa. Entendi. E o que acontece se a gente faz do papel de vítima uma casa em cima do que fizeram com a gente? Você não evolui. Você simplesmente não consegue avançar na vida.
quando faz do vitimismo a sua casa. Mas e se aconteceu algo realmente horrível com a gente? A gente foi traumatizado, alguém machucou, abusou, abandonou, deixaram a gente para morrer, roubaram a gente. E se tudo isso aconteceu, Sim? a gente não deveria se sentir vítima e pena de si mesmo e ter todo mundo ajudando a gente? Não é uma coisa ou outra. Sim, você foi completamente vitimizado. Mas a vitimização tem duas partes. Uma é: quem eu estava sendo? Que permitiu que isso acontecesse? Agora, isso está cancelado em qualquer situação da infância, tá? Você nunca foi responsável por nada quando era criança. Mas como adulto, aí sim, você pode se perguntar: quem eu estava sendo naquela relação para essa pessoa acabar me traindo? Como adulto, né? Como Sim. adulto. Como adulto, essa é uma pergunta inteligente. Então, qual pode ter sido o meu 3% nisso? Qual foi o meu papel? E no Sim, conscious uncoupling, por exemplo, as pessoas ficam com muita raiva quando se separam e jogam tudo nas costas do outro. Elas dizem: 97% é dele. E a pergunta é: Sim, qual é o sim. seu 3%? Então você quer olhar para onde eu sou a fonte disso, mas E mesmo que quando criança tenha sido vitimizado, abandonado, abusado e não foi culpa sua, por que não vale a pena ficar no vitimismo quando você é adulto? porque a segunda parte é: quem eu vou ser diante disso? Essa é a segunda parte. É a recusa de viver só reagindo à vida. Porque a gente quer ser criador da própria vida. E a maioria de nós fica presa em reagir a tudo. O que significa que a gente não vai conseguir gerar os milagres que veio realizar aqui. Sim, Então é por isso que você precisa, de certa forma, vestir a sua coragem e realmente aparecer por você mesmo. porque é difícil criar a partir do vitimismo. Você não consegue criar. A primeira porta de entrada para a criatividade é abrir mão da vitimização. Então você não é livre quando se coloca como vítima? Não. A outra pessoa vira maior do que você e passa a ter poder sobre você. Ou a interpretação daquele momento que você se sentiu abandonada, abusada, negligenciada, ou seja lá o que for, né? Sim? E esses sentimentos são válidos. Claro. É aí que você precisa sustentar essa complexidade, sentar com você mesmo. E por quanto tempo você fica no vitimismo? Porque você foi traumatizado. Olha, quando isso vier, veio. E você só vira para você mesmo e diz: sim, isso doeu. Sim, isso foi uma droga. E se eu quero um futuro positivo e possível, eu não posso ficar preso nisso, né? É tipo, sim, aconteceu. Então, o contexto de um futuro positivo e possível te dá um jeito de sustentar os desafios de agora de um modo mais nobre, que torna isso suportável. Porque a ideia toda de um futuro positivo e possível é que você tenha um porquê com sentido dentro desse futuro. E se for só por você, tudo bem. Mas se você enxerga que está dando exemplo para os seus filhos, o que se importa com a próxima geração no planeta? Servir aos outros é tudo. Servir aos outros é tudo. E aí você vai mais longe dentro da sua determinação. Tá, eu vou encarar isso. É isso que a gente está aprendendo agora. Como ser mais forte, mais sábio. Isso é meu professor do amor. E alguns de nós têm gurus bem sombrios na vida. Pessoas que traíram de verdade, machucaram de verdade. Sim. E em algum nível você pensa: tá, isso me acordou. Eu nunca mais vou entregar meu poder para outro narcisista. Isso não vai acontecer de novo. Só que dói, né? Nossa, sim, né? As lições da vida é pesado. Então a gente tem que nomear essa história de origem. Seria tipo eu nomear o abuso sexual que eu sofri e dizer: ok, eu estou nomeando isso. Ou, Seria o eu sou. Você não volta para o trauma em si. Você procura a identidade que você formou a partir daquilo. uma daquelas 22 identidades. Sim, eu não sou amado. Sim, eu não sou Eu não- suficiente. Não sou alguém digno de amor. Sim, sim, Eu não sou amável. As pessoas não me amam. sim. E a vida fica bem árida quando você acredita que não é amado. É como se você nem verdade. conseguisse esperar muita coisa da vida. Verdade. Então é Sim. nomear essa história de origem e, a partir disso, acordar. E depois mentorar essa parte. E o passo 3 é... Ter uma relação com você mesmo. Então o passo 3 é, a partir do eu sábio, você realmente dizer a verdade. Porque a gente precisa distinguir trauma de verdade. E você estava falando que, quando acontece, parece verdade. Então a primeira coisa que você diz para si mesmo é: meu bem, isso não é verdade. Isso é trauma. Eu sinto muito que você tenha sido ferido desse jeito, Caramba, sim. mas isso não define quem você é. Como é que você acredita que algo não é verdade sobre você quando parece tão real? Você precisa, de verdade, procurar evidências. Tem partes dentro da gente que sabem que essa história não é verdadeira. E isso pode... Olha, psicodélicos tocam muito nesse ponto, né? Tentar acordar as pessoas do transe da identidade. E isso pode ser algo grande.
elevado, pode ir para um lado espiritual, tipo, somos todos filhos de Deus, seja lá como for, mas precisa ter relação com a história real que aquela parte mais jovem criou. Você não pode simplesmente se separar disso e inventar uma identidade nova do outro lado, porque essa parte sua precisa ser resgatada, de verdade. Não teve um adulto ali, Luiz, que conseguisse sentar com você, dentro de 24 horas, e dizer: meu querido, eu sinto muito que isso aconteceu. Não. Você é muito amado. Agora você está seguro. Sim. Você vai ficar bem. E mesmo assim, você ainda poderia ficar traumatizado. E ainda precisaria ser lembrado disso de novo e de novo. Isso mesmo. E fazer um caminho de cura, Então veja o que acontece. para se sentir seguro, né? Com certeza. E o que acontece é que quando a gente é acionado, o nosso eu adulto simplesmente some. Sim. E continua sem ter uma presença adulta para nos acordar. Então é quase como se você tivesse que ser a sua própria fada madrinha e descer ali para te salvar. Sim, sim. Ou seja lá quem for, um mago que seja. Você precisa descer com amor. Deixa eu te contar outra história que me mostrou como isso pode ser mais simples do que parece. Eu estava na casa dos 20, tentando ser atriz em Nova York. E, obviamente, nada dava muito certo na minha vida. Então eu colecionava rejeição e fracasso. Eu trabalhava como garçonete e tinha um grupo muito legal de gente que trabalhava comigo. Alguns deles são meus amigos até hoje. E um deles se chamava Billy. Naquele dia, eu fiz um teste péssimo e eu estava lá, reclamando e chorando. Chorando em cima da taça de vinho. Depois do turno, todo mundo tomando vinho e eu chorando. Nada nunca vai acontecer na minha vida. Eu nunca vou ser ninguém. Acabou. Eu fui um lixo de novo hoje. E o Billy esticou a mão por cima da mesa, pegou na minha e disse: eu fico tão feliz que você esteja encarando isso agora, Catherine. E eu puxei minha mão na hora e falei: como você tem coragem de me dizer isso? E ele disse: obrigado. Qual parte de mim foi essa que reagiu com: como você tem coragem de falar isso comigo? Foi sua parte sábia. Foi a parte que simplesmente sabia. Eu estou presa nessa história agora. Então todo mundo sabe. Existe uma parte em cada um de nós que sabe que isso não é verdade. A questão é que a gente fica sequestrado pela emoção, porque esses centros falsos vêm carregados de emoção. Claro. Então a gente precisa se treinar para sair um passo para fora, observar, orientar, encontrar a parte da gente que conhece uma história diferente e começar a trabalhar com esse lado. Sim. E é aí que entram as frases de poder. Essas frases desconstroem. Me dá um exemplo de uma frase de poder. Eu estou sozinho. Eu não vim para o mundo para ficar sozinho. Eu nasci para amar e ser amado. Eu tenho poder para construir relações saudáveis, fortes, vivas e duradouras. Percebe? Tem afirmação, tem força. Isso quebra o eu estou sozinho e te acorda do transe. Sim. Então você quase precisa se orientar, se treinar, usando essas frases. Sim, Boa. sim. Por que você fala que o próximo passo é se ver como a fonte? O que isso significa na prática? Quando você foi vítima ou viveu muitas coisas ruins a vida toda? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, que é se ver como a fonte. Pouquíssimas pessoas são treinadas para fazer isso. A maioria de nós, quando vai dizer, tá, qual foi a minha parte, aqueles 3%? Cai direto na vergonha. Aí vira. Tá vendo? Eu sou burro demais. Eu tenho um karma ruim. Meus pais me estragaram demais. Eu não presto. Eu não sou bom o bastante. E você volta para a fratura de origem. Então, uma coisa que você precisa aprender é observar suas escolhas e seus comportamentos com objetividade, sem cair na vergonha. Outra coisa que a gente faz é que, quando pergunta, como eu sou a fonte disso? A gente volta para a psicologia. Ah, minha irmã sempre competiu comigo. E aí vai. E conclui. Por isso eu sou assim. Só que essa história não tem poder nenhum. É interessante. É bom saber. Mas Sim, sim, não tem força para construir um futuro maior. não tem poder para gerar um futuro maior. Então, o que a gente procura é: onde está o seu acesso ao poder? Então, é essa habilidade de realmente assumir as suas escolhas. Um exemplo da minha vida. Olhando para os meus padrões no amor, e quando eu comecei a escrever Calling in the One, uns 20 anos atrás, e eu vi que o meu padrão era me envolver com gente indisponível e com homens casados. E do ponto de vista psicológico, era um casado atrás do outro, sempre péssimo. E eu também estava sendo péssima por topar isso, mas era o que eu fazia. E pela lente psicológica parece até óbvio. Meu pai foi embora quando eu era pequena, casou com uma mulher que não queria nada comigo. Eu não podia nem entrar na casa deles. Era a condição do casamento que eu não fizesse parte da família.
Então, ele saía escondido para me ver, ou seja, com 8 anos eu já era a outra, ok? Nossa, meu Deus. Então dá para entender, é bem dramático e... Meu Deus. Então, sabe... Você já era amante com 8 anos. Sim, sim, sim. Caramba. Então não é nenhum mistério porque eu saía com homens casados, né? Era como se eu finalmente fosse fazer meu pai escolher diferente, o que nunca funcionou. Mas esse era um jeito de enxergar, só que isso não me dava nenhum acesso ao meu poder. O outro jeito de ver, quando eu perguntei como eu sou a fonte disso, foi perceber que dentro desse eu estou sozinho, muito profundo, eu tinha uma crença correspondente. Ninguém vai estar de verdade do meu lado. Então, quando eu me relacionava a partir desse lugar, nem passava pela minha cabeça que eu precisava de um homem que realmente conseguisse estar presente para mim. Sim, emocionalmente disponível, não comprometido com outra pessoa. E eu não estava olhando para isso. Eu estava olhando para a química, para como ele é descolado. Até que carro ele dirigia, eu nem sei o que eu estava buscando, mas eu não olhava para o caráter dele. Sim. Ele não tinha nada do que realmente importa. Então, quando eu assumi isso e vi com clareza, tipo, caramba, eu não estava olhando para as coisas certas. Não tem vergonha nisso. E de verdade nem estava no meu radar. Né? Não tem vergonha nisso. Mas isso foi crucial para eu recriar os critérios do tipo de homem que eu estava procurando. Sim. Né? E aí eu consegui encontrar um homem, me casar e ter um relacionamento ótimo. E isso mudou a minha vida. Foi enxergar como eu era a fonte disso. Porque quando você identifica o jeito antigo de se relacionar, como você estava gerando aquela história, você consegue virar a chave para um jeito novo de ser. Ok, aqui está minha lista nova. Sim. É isso que eu estou buscando agora. É. Eu sei que parece fácil falar. Ok. Quando você fica consciente desse jeito antigo de ser, dá para virar para um jeito novo. Mas a gente viveu uma identidade nesse modo antigo por 20, 30, 40, 50 anos. Sim, sim, Seja quanto tempo for. sim. Como é que você faz o luto e, essencialmente, mata uma identidade antiga? Talvez não matar, mas é como mudar uma vida inteira de jeito de ser e, de repente, dizer: hoje eu vou ser diferente. Eu vou pensar diferente. Eu nunca mais vou voltar para essa história antiga. E vai ser tudo fácil. Só que, às vezes, é muito difícil para a pessoa se transformar numa identidade nova, que ela nunca conseguiu sustentar de forma consistente. E largar uma zona de conforto conhecida, mesmo que seja uma vida de dor e sofrimento, é uma dor familiar daquela identidade, né? Sim. E mesmo quando você entra numa identidade mais poderosa, as pessoas não sabem como fazer. É estranho, é desconhecido, mesmo sendo melhor para você. Está certo. É exatamente aí que as pessoas travam. Mesmo sendo melhor, é desconhecido. Sim, e agora você já está falando dos passos 6 e 7. Então, a gente ainda está no passo 5, né? Isso. O 5 é novos jeitos de se relacionar. Identificar novos jeitos de se relacionar. Identificar novos jeitos de se relacionar. Só que você não vai saber como fazer isso. Você não sabe. Eu nunca fiz isso antes. Eu não sei colocar limites. Eu não consigo ter conversas difíceis. Eu não sei dizer não. Eu não sei confiar que a vida pode ser boa. Sim, sim. Eu não sei confiar nas pessoas, seja o que for. Você não sabe mesmo. Não. Então é muito importante tirar o como da frente, Certo. tá? E só dizer, ok, esse é um jeito novo de ser. Porque o passo 6 é adotar uma mentalidade de crescimento. Sim. E é disso que eu estava falando antes. Quando você tem um futuro positivo e possível, ele inicia crescimento na direção desse sonho. Sim. Você ainda não é a pessoa que vai precisar ser para manifestar e sustentar esse futuro. Se você voltar para quando teve a visão inicial do que você tem hoje, Luiz, Sim. você ainda não era o homem que precisava ser para aquele futuro acontecer. Não. Mas o futuro me empolgava. E eu estava com fome de aprender, crescer, me desenvolver e, daqui a 2 semanas, na data em que a gente está gravando, vai fazer 13 anos que eu lancei o programa. E eu lembro que, antes de lançar, tipo 1 ano antes, eu estava numa fase de transição. E eu pensava, caramba, eu já fiz muita coisa, já ganhei dinheiro, já saí do zero, já parei de estar quebrado, já entendi como faz, mas eu ainda não me sinto realizado. Eu não tinha um futuro grande, além de não estar quebrado e ganhar mais dinheiro, porque era tipo, sair do sofá da minha irmã e ganhar dinheiro. Só que quando eu cheguei lá, eu pensei, não estou realizado e meus relacionamentos estão desmoronando, está faltando alguma coisa. E eu só ficava pensando,
Meu Deus, tudo que eu quero é sentar na frente de pessoas muito inspiradoras, aprender a ser melhor e depois compartilhar isso com os outros. Sim. E é isso que eu faço toda semana há 13 anos, aparecendo e fazendo, sem ser perfeito o tempo todo, às vezes voltando para o meu eu antigo e tudo isso, mas eu continuo aparecendo e eu lembro de ter essa visão. É isso que eu quero fazer. E eu quero inspirar as pessoas entrevistando, aprendendo junto e compartilhando a minha história do que eu estou aprendendo. E eu sigo fazendo isso sem parar, há 13 anos. E você ainda está crescendo. Ainda fazendo isso. Você está aprendendo o tempo todo. 100%. Sim. Então, quando você tem coragem de colocar um futuro ousado, fora de quem você se conhece hoje, você pode esperar um tranco na direção do crescimento. E, aliás, isso nem sempre é agradável, sabe? Sim. Normalmente, o primeiro ato da criação é a destruição. Então as coisas começam a desmoronar, porque você precisa desmontar as estruturas que estavam prendendo a sua identidade antiga. Sim, ou relações que te mantinham nesse lugar, seja lá o que for. E aí as coisas começam a explodir. Você é demitido, um monte de confusão acontece. Esse futuro não está brincando. Esse futuro quer você, né? Mas é entender que, se você sabe que limites são a chave para a sua vida nova, tem um monte de livros sobre limites e um monte de workshop de fim de semana sobre limites. Eu preferia que a pessoa colocasse energia em desenvolvimento pessoal, crescimento, transformação e cura nessa direção, em vez de voltar pela 18ª vez para falar do que seu pai fez quando você tinha 4 anos. Sim, sim. É aí que está o ouro de verdade. Então a gente precisa reconhecer que isso é uma jornada de desenvolvimento. Quando você ficou preso no trauma, ficaram faltando habilidades e capacidades. Quando você passou a vida meio sozinho, porque era uma criança que ficava largada, ou foi negligenciado, sabe, te deixavam sozinho por horas, você não aprendeu a ser vulnerável. Não aprendeu a lidar com o conflito de um jeito saudável. Você não aprendeu reciprocidade, troca de verdade nas relações. Você só aprendeu a se virar sozinho. Ou como receber num relacionamento. Como receber? Tudo isso. E se você não se sente digno, como é que você vai sentir que pode receber alguma coisa? Isso mesmo. Vai dizer, não, obrigado. Seja um presente, alguém pagar seu almoço, ou amor. Sim? Você vai acabar rejeitando, emocionalmente, psicologicamente, ou até fisicamente, o amor, se você não acredita que merece receber, né? De algum jeito. Ou se sentindo culpado por receber, ou algo assim, né? Mas existe uma parte da pessoa que é digna. Esse é um dos mais difíceis de superar. E quando você vive no eu não mereço, você acaba vivendo quase como servo dos outros. Sabe? Sério? Você aparece meio submisso em todo lugar. Esse é um dos jeitos que isso pode se manifestar. Mas existe uma parte sua que sabe que isso é uma ferida. Não é o seu destino, nem a sua verdade. Então é isso que a gente procura. E então, Luiz, sobre o livro vai levando as pessoas bem passo a passo. Adotar a mentalidade de crescimento é o passo 6. E o passo 7 é fazer essas escolhas novas e tomar Sim. ações novas. Que é como a gente integra a identidade nova. Fazendo escolhas novas, tomando ações novas, você entra num lugar que nunca praticou. Você teve 10, 20, 30, 40 anos de uma identidade antiga e agora está fazendo ações novas, escolhas novas. E leva tempo para integrar isso e conseguir dizer, eu estou seguro nessa identidade nova. É isso mesmo? Sim, sim, Sim. sim. E é aí que a teoria vira prática, sabe? Sim. E aí tem uma coisa. As coisas podem mudar muito rápido quando você entende como você está criando provas para a história antiga e faz uma escolha diferente. E pode ser algo bem sutil. Muitas dessas mudanças são sutis. Sim. Quando eu me divorciei do meu marido, que foi a base do Conscious Uncoupling, eu me vi de volta no mercado de encontros, né? O que era meio estranho, porque eu já tinha escrito Calling in the One. E rolavam umas situações esquisitas, gente dizendo, bom, eu não sou o próximo. Ou algo assim. Sabe, era uma situação bem desconfortável mesmo. Mas eu lembro que uma das coisas que aconteceu foi que eu comecei, no automático, a recriar o padrão antigo de indisponibilidade. Sério? Sim. É como se esse padrão ficasse ali esperando, pronto para saltar. Estava adormecido. E aí ele aparecia. Porque assim, você precisa gerar a sua vida de propósito. Sim. Você precisa criar um futuro diferente. Se você não criar algo conscientemente, o seu passado vai determinar o seu futuro.
É simples assim. É verdade. Então eu percebi que isso estava acontecendo. E fui lá e trabalhei isso. Um dos meus centros falsos, das minhas fraturas de origem, e aliás, nem sempre é só uma por área. Às vezes elas Se misturam. se misturam um pouco, mas você trabalha com a que está mais forte naquele momento, tá? E a que estava mais forte para mim naquele momento era: eu não sou desejada. E um dos jeitos de agir no eu não sou desejada é entregar energia demais. Porque você já espera que as pessoas vão te rejeitar. Então você vira quase um vendedor, né? Fica meio em cima, se esforçando demais, tentando agradar, tipo, não me rejeita, mas sabe? Só que, claro, isso faz as pessoas se afastarem. Sim, uma energia carente, grudenta, né? É tipo. E aí as pessoas se afastam. E você pensa, viu? Não me querem. Sim, exatamente, é isso, é isso. Então eu percebi que às vezes, com homens de quem eu gostava, eu chegava forte demais. Sim, Era uma coisa nervosa que eu fazia, então, com o meu parceiro maravilhoso, o Michael, hoje, no nosso primeiro encontro, eu já sabia isso sobre mim. Então, o jeito novo de ser era recolher a minha energia. Era só trazer a energia para dentro. Me segurar mais, ficar mais centrada, mais contida. sim. Para que, quando eu entrasse no ambiente, eu estivesse mais centrada. Eu não estivesse despejando energia demais. Você tava tipo um Golden Retriever. Me ama. Exatamente. Sim, sim. Sabe? E isso deu a ele a chance de me conhecer de verdade. Claro, sim. E ele realmente se apaixonou por mim naquela noite. Então, a vida pode mudar bem rápido. Não precisa levar uma eternidade. Pode mesmo, é verdade. Então, muita coisa é só Baseada no seu jeito de ser. totalmente. E também em ter autoconsciência e assumir responsabilidade por si. Então, qual seria a diferença entre se curar e se transformar? Eu diria que cura é o território do passado e transformação é o território do futuro. Então, cura, de novo, tem a ver com se regular, encarar a verdade, entender o que aconteceu, reconhecer que você não é aquilo, aprender a se regular, todas essas coisas lindas. E tem uma parte da cura que a gente só precisa que seja vista e acolhida com amor. Mas tem partes da gente que vão estar sempre em processo de cura. Claro, é um caminho. É tipo, por exemplo, toda véspera de Ano Novo eu posso ficar triste porque alguém morreu nesse dia. E então, muita coisa é sobre aprender a segurar algumas partes nossas quando elas aparecem. Com amor, a gente não precisa ir até o fundo disso tudo antes de poder ter o que quer. E essa é a mensagem que eu estou muito animada para levar para as pessoas. Sim. Sim, Então tem a cura, que é o território do passado, e transformação, que é o território do futuro. sim, E parece que a identidade é o território do presente, como se o nosso jeito de ser fosse a nossa identidade, ou a nossa crença fosse a nossa identidade. esse é o você verdadeiro. É o você verdadeiro. Esse é o você verdadeiro, porque o você verdadeiro está no agora. Certo. Quem eu sou de verdade? É verdade que eu não sou bom o bastante? Ah, eu ia te contar. Dá tempo de contar mais uma história? Sim, sim. Tá, então. Aqui estou eu com essas ideias enormes, um monte de ideia grande. E eu não me sentia boa o bastante para ser a pessoa que ia levar isso para o mundo. Eu pensava, eu não sou a Brené, sabe? Eu não estou naquele nível. Certo. Aí eu ficava, quem sou eu para colocar isso para fora? E eu lutando. Mas as ideias queriam tanto nascer que eu fiquei travada na proposta do livro. Acho que eu levei uns 3 anos nessa, tentando escrever a proposta. Até que eu cansei, fiquei frustrada e mandei para a minha agente do jeito que estava, tipo, ok, é isso que eu consegui. E ela leu e falou, não entendi, né? Espelhando esse, eu não sou boa o bastante. Caramba. Ela rejeitou e eu fiquei destruída, de coração partido. Mas foi aí que eu entendi uma coisa. Olha eu aqui escrevendo um livro sobre acordar do transe da fratura de origem para conseguir criar a vida que você veio viver. E eu estava escrevendo a partir da própria fratura de origem. Você não consegue criar o futuro a partir do eu do passado. Não. Você precisa ir para o futuro e começar a se ancorar de lá. Então eu me perguntei, o que é realmente verdade nessa ideia de você não é boa o bastante? Bom, todo mundo é imperfeito. Todo mundo está fazendo o melhor que pode. E a vida parece ter me dado esse ensinamento. Então, se a vida acha que eu sou boa o bastante, então é minha responsabilidade fazer isso. Sim. Tipo, eu não preciso entrar nessa de quem é melhor. Eu não preciso competir com ninguém. Eu sou eu, né? E aí eu me acordei desse transe. Alguns meses depois, eu liguei para a minha agente.
Porque ela é minha amiga e eu precisava de conselho. E eu acredito que as pessoas podem dizer não para você. E você ainda assim continuar amando elas. Elas podem ter a perspectiva delas e dar o feedback delas. Podem te decepcionar e você não precisa retirar o seu amor por isso. Mas eu liguei porque ela é inteligente e eu queria a opinião dela. E no fim da conversa ela disse: preciso olhar esse livro de novo. Isso porque quem eu estava sendo Era diferente. foi diferente. Outra energia. Uma energia totalmente diferente. Ela pegou o livro, ajudou a dar forma, conseguiu para mim um contrato incrível. O livro virou algo importante para ela. Então é disso que eu estou falando. A gente cria a si mesmo e a própria vida a partir da identidade onde está centrado. Sim. Mas o você verdadeiro é um você flexível. Se eu digo, ok, eu não sou perfeita e estou aberta a aprender, crescer e me tornar quem eu preciso ser para criar esse livro. Aí eu viro um eu fluido. Já os centros falsos antigos são uma identidade fixa, que nunca muda. Eles não mudam, não têm fluidez, e são baseados em vergonha. Então, se você desaba numa identidade baseada em vergonha, você para de crescer. Já a partir do você verdadeiro, você está aberto a feedback. Você aprende. Os tropeços não te destroem. Eles te decepcionam. Mas não te destroem, você continua. Cresce com a experiência e consegue seguir no caminho Sim. para realizar o futuro com o qual você se comprometeu. Quando você falou dessa falta de acreditar em si, talvez, não sei se é um Me senti insegura, inadequada, inferior. síndrome do impostor, isso que eu ia dizer. Síndrome do impostor. Então você está dizendo, eu não sou a Brené, ainda não fiz isso. Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo que tem esse tipo de síndrome do impostor. Sim, Como a gente supera isso quando está tentando criar um futuro maior, mais poderoso, que a gente nunca fez antes? eu acho que a síndrome do impostor reflete uma coisa. Onde eu estou centrado no nível da identidade? Então você olha para o que você está comprometido em criar. E a prática mesmo é primeiro se conectar com a parte sua que consegue observar a própria experiência. Aquela parte que tem alguma sabedoria, para você não desabar e se misturar completamente com a sua parte mais jovem. Depois você olha para o padrão, para o que costuma acontecer nessa área, né? Tipo, eu quero ser um ator bem-sucedido. E o que costuma acontecer é eu ser rejeitado em tudo. E quando eu consigo um papel, ainda recebo crítica ruim. Esse é o padrão, né? Aí você se pergunta, como isso se manifesta no meu corpo quando esse padrão acontece? E você simplesmente imagina esse padrão acontecendo agora. Quando eu sou rejeitado ou algo assim, é isso? Isso. Quando eu sou rejeitado, como eu sinto isso no corpo? Onde eu sinto? E aí você pergunta, qual é o eu sou no centro dessa sensação? Né? E aí você... Eu não sou inteligente o bastante. Ninguém me ama, seja o que for. É assim que você encontra a fratura de origem da sua história naquela área específica. E aí você identifica, e então acorda para o seu eu verdadeiro. Se enxerga como a fonte. Identifica novos jeitos de se relacionar. E por aí vai. E passa pelo processo. Sim? Mas, quero dizer, você disse que a transformação vive no futuro. E eu já ouvi o Dr. Joe Dispenza falar em lembrar do futuro. E eu gosto de perguntas tipo, se o seu você de daqui a 10 anos estivesse te aconselhando agora, o que essa versão mais sábia diria para você quando você se sente travado? Então, como é que as pessoas nesse processo, quando estão se sentindo travadas, qual é o caminho que você recomenda para acessar esse eu futuro mais sábio, para superar a síndrome do impostor, superar o não sou suficiente, superar esses sentimentos e voltar a se sentir bem, em vez de se sentir mal? Sim, sim. Eu acho que você está falando de como mudar de centro quando eu estou emocionalmente sequestrado pela história. É isso mesmo? Do passado, pela ferida em si. Sim. Isso, a ferida em si, e ela parece... Ela é bem invasiva, pega tudo. E por isso, às vezes, é tão difícil colocar em palavras. Sim. Uma forma que eu acho bem útil é nomear isso com precisão, nomear de verdade e dar uma idade para isso. Porque quando você dá essa idade, mesmo que ainda não consiga sair daquilo, o que eu faço às vezes é pedir para a pessoa imaginar, por exemplo, uma criança de 4 anos sentada na frente dela, que acabou de passar por um trauma e desabou nesse significado, e aí você vem como luz. E o que você diria sobre essa conclusão? Porque a gente está falando das conclusões que a gente tirou e que limitam a nossa vida, Sim. né? Então, o que você diria?
E geralmente as pessoas têm compaixão suficiente. Se conseguirem colocar para fora esse eu mais jovem, conseguem falar com ela de um jeito que traga luz e esperança. Mas você tem razão. Você falou antes que muita gente está meio enferrujada nisso. Não está acostumada com esse diálogo, só que essa é uma das coisas mais importantes que a gente vai aprender a fazer. É o que de fato permite a gente se transformar para além da dor do passado. No esporte, a gente fala muito disso como autoconversa, né? Eu aprendi isso várias vezes quando eu sentia insegurança ou medo antes dos jogos. Era esse diálogo interno. Ou num momento decisivo, tipo bater um lance livre com o jogo em risco, o jeito que eu falava comigo mesmo geralmente determinava o resultado. Oh, Isso influenciava o resultado. Se eu ficava, vou pagar mico. Lewis, não erra. É como se, pensando no negativo, eu fosse reagir a partir da dor, da ferida, do medo, em vez de enxergar um futuro maior e possível, tipo, você consegue. Fica presente. Entra no momento. Você dá conta. isso mesmo. É como falar a partir de um futuro maior. Sim, E é uma prática, de verdade. E pode ser algo de momento a momento, de ficar se lembrando desses mantras, desse diálogo interno e achar ferramentas que a gente consiga dominar para atravessar o que a vida jogar no nosso caminho. sim, E, já que a gente está falando de ferramentas para dominar, você faz isso há décadas, né? E você foi dominando níveis, indo mais alto ou mais fundo, além de ser terapeuta, aprendendo sobre transformação e sobre formas maiores de transformar e curar ao mesmo tempo. sim, E você me falou antes de... Quando fechou o contrato do livro, você também recebeu a notícia de que estava com câncer ali na mesma época, naquela semana. 2 dias depois. 2 dias depois? 2 dias depois. E aí, quando você sente que domina essas ferramentas há tanto tempo, que superou tantos desafios, construiu um relacionamento lindo e tem essa sabedoria para compartilhar com o mundo, mas aí recebe uma notícia dessas, com um desafio novo, um possível obstáculo no caminho. Sim, Como você não voltou para padrões antigos, para feridas, ou algo que pudesse ter aparecido, e como você conseguiu ficar focada no futuro e não viver no passado ou no medo. bom, felizmente, você tem razão. Eu tenho décadas de experiência nesse jeito de ser, então hoje é algo orgânico para mim viver a partir da verdade de quem eu sou. E quando eu desabo numa história, porque eu desabo mesmo. E isso é humano. Sim, É muito importante as pessoas saberem que isso não some de vez. Você aprende a lidar com isso e eu não costumo ficar lá muito tempo. Graças a Deus. E foi uma montanha-russa, né? Numa quarta-feira, você fecha um contrato enorme de livro, sim. 6 editoras disputando, a gente escolheu a que mais amou. A gente ficou muito feliz com a Penguin Life e 2 dias depois, câncer. E o livro tinha prazo de entrega exatamente para a época em que o tratamento do câncer estava previsto para terminar. Então, eu escrevi o livro enquanto estava em tratamento. E a verdade é que isso ajudou muito. Porque foi uma alegria enorme escrever esse livro. Foi muito edificante. E finalmente chegar nesse lugar, quero dizer, eu levei décadas para juntar tudo isso, né? Então, de tudo que eu fiz, Calling in the One, Conscious Uncoupling, isso aqui é o meu verdadeiro propósito de vida. Sim, E, na real, são os ensinamentos que estão por trás dos 2 outros livros e explicam por que eles funcionam. Mas isso me levantava todos os dias. Então você decide, quem eu vou ser diante disso? E o contexto do futuro que eu estava vivendo, que é o grande futuro em que eu estou vivendo, é que esse livro muda a forma como a gente enxerga e faz desenvolvimento pessoal. Sabe, eu trouxe para o mundo outras 2 coisas como pioneira, das quais eu me orgulho muito. Calling in the One. Mesmo que hoje todo mundo fale de lei da atração, crenças e manifestar o amor, na época, em 2004, foi literalmente uma das primeiras conversas sobre isso. Quase não saiu o contrato porque os editores voltavam dizendo: ela está dizendo algo que ninguém mais está dizendo. certo. E eu lembro de falar para a minha agente: eu acho que isso é uma coisa boa. Eu não quero soar convencida, mas a realidade é que esse é o lugar que eu ocupo. Eu abro caminhos novos no mundo e eu sou muito grata. Grata por isso. E depois, o Conscious Uncoupling meio que rompeu esse teto de vidro sobre como a gente lida com o divórcio. E hoje já tem vários livros e ensinamentos sobre isso. Então existe um jeito pelo qual eu recebo esse privilégio.
E eu vejo esse livro como o privilégio que ele é. Esse futuro de reposicionar como a gente faz desenvolvimento pessoal, para turbinar a nossa capacidade de superar as marcas do passado e criar a vida que a gente quer viver. E no fim das contas, Luiz, é sobre o mundo em que a gente quer viver, porque a gente Sim. precisa aprender a fazer isso primeiro dentro da gente, para conseguir levar isso para o mundo. Esse futuro me carregou, e me carrega até hoje. Eu ainda estou em tratamento, né? Melhorou e os tumores sumiram, reduziram, e agora alguns voltaram. E quando você está dançando com células atípicas, você está numa jornada. Mas olhando com honestidade, isso é a vida, e todo mundo passa por dificuldades. Sim. Então, quando você tem o contexto do futuro para o qual está vivendo, isso reposiciona os desafios que você está enfrentando. E você pode viver não a partir do eu estou aqui tentando chegar lá, mas a partir desse futuro. E aí vem a pergunta: quem eu preciso ser hoje? Sim. Né? Então isso de verdade só aumentou a minha força e a minha capacidade de sustentar esse futuro positivo e possível. Eu visualizo todos os dias um futuro em que o meu corpo está saudável. Eu agradeço a Deus todos os dias pela cura do meu corpo. E ao mesmo tempo, eu sei que a gente está aqui por um instante. Então, já que é assim, vamos fazer o que Deus colocou a gente na Terra para fazer. Ou o que a nossa alma sente que veio fazer. E começar a viver esse futuro, porque o tempo aqui é finito. Então eu aceito isso. Eu tenho 68 anos e, sabe, a gente tem sorte de viver tanto. Porque há 100 anos muita gente já tinha ido embora com 40. Então, Sim. sabe, eu sou grata pela minha vida todos os dias e eu levo muito a sério o privilégio de poder colocar essas ideias no mundo. Caramba, isso é lindo. Uma sabedoria linda. Se você pudesse... Eu vou fazer 43 já já. Eu nunca fui muito de comemorar aniversário, mas o meu está chegando nos próximos meses. E eu acabei de ter gêmeas, como você sabe, e o pessoal aqui também sabe, 2 meninas. Se você pudesse me dar um conselho de como encarar melhor a paternidade com 2 meninas, Sim, nesse mundo em que elas estão entrando agora, com a vida que a gente tem hoje, com tudo que está acontecendo no mundo, na cultura, em tudo. Eu sei que todo mundo tem um conselho sobre como ser um pai consciente, mas se você pudesse dar só um conselho para mim, ou para qualquer pai e mãe de primeira viagem, sobre como você abordaria a paternidade ou a maternidade, nesta fase, o que você diria com toda a sua sabedoria? que pergunta linda. Linda mesmo. A primeira coisa que me vem, e eu sei que você já faz isso, é bancar a grandeza potencial delas. 100%. Falar isso para elas. Sim, isso, criando isso com as suas palavras. Falando para elas. Com certeza, com certeza. Mas tem outra coisa. E quando esse livro sair, a gente também vai pensar em fazer um livro sobre parentalidade. Crianças são pequenas máquinas de dar sentido, elas tiram significado de tudo. Você pode ter a melhor intenção do mundo e elas podem interpretar de um jeito, às vezes nem tão bom, né? Vai saber. Então é prestar atenção Sim. no significado que elas estão criando, no nível da identidade. Eu vi isso com a minha filha quando ela tinha 6 anos. Minha filha é autista e tinha dificuldade de se conectar socialmente. E aconteceu uma coisa na escola com as crianças. Elas não foram legais com ela, algo assim. E na hora eu vi ela desabar por dentro, né? Se encolheu. Não é que ela chega e diz, agora eu tenho uma crença de que eu não sou boa o bastante. Não, mas a energia muda. A energia muda. Elas voltam e ficam mais quietinhas, mais no quarto, sei lá. Não ficam tão soltas. Sim, ela não estava tão solta. Ela não estava tão feliz. E eu peguei isso no ar. Consegui sentar com ela e interromper esse processo. Consegui colocar em palavras. Eu acho que você está entendendo isso como... Mas, meu amor, o que isso quer dizer de verdade é isso aqui. E quem você é isso aqui. E eu vi ela voltar quando eu consegui perceber e fazer isso por ela. Então eu acho que tem muita coisa para explorar aí, porque eu ainda não pesquisei tanto essa área. Mas é isso que eu, sabe, te encorajaria a fazer. Provavelmente é perceber quando a energia muda. É pegar isso no ar e conversar com amor sobre o que elas estão tentando entender dali e ajudar a mudar essa interpretação. Criança não tem maturidade cognitiva para lidar com complexidade até mais ou menos os 7 anos. Então, Sim,
Por isso, se você olha para... Eu achava que Papai Noel existia até certa idade. Aí depois você descobre que não é, né? Você ainda não enxerga as nuances da vida. Tudo é muito literal. Tudo é preto no branco. Então você precisa... Sabe? Você precisa ter cuidado com a forma como elas estão interpretando a própria experiência. Então você deve... Então, Prestar atenção nisso. sim, preste atenção, seja quem ajuda elas. Isso é muito forte. Eu quero que todo mundo vá atrás desse livro. What's True About You? 7 Steps to Move Beyond Your Painful Past and Manifest Your Brightest Future. Se você se sente travado, se sente que não está vivendo todo o seu potencial, ou tem algo que quer colocar no mundo, mas por algum motivo ainda não está acontecendo, pega esse livro e faz o processo. Porque quando você se liberta do passado e abraça o seu eu verdadeiro, você destrava o seu melhor futuro. E é isso que todo mundo merece viver, desde que esteja disposto a fazer o trabalho. Dá para comprar o livro em qualquer lugar. De novo, What's True About You? Compra para você e para um amigo. E você também pode encontrar a Catherine no site catherinewoodwardthomas.com e nas redes sociais. Eu espero que todo mundo compre esse livro e também compartilhe essa entrevista com alguém como ponto de partida. Eu tenho mais algumas perguntas finais para você. Tá bom? Acho que eu já te perguntei isso 11 anos atrás, quando você veio aqui. Meu Deus. Mas eu não sei se eu já fazia essa pergunta naquela época. Eu teria que voltar e ver, mas em algum momento eu comecei a fazer uma pergunta no fim do episódio, chamada As 3 Verdades. E talvez eu tenha feito com você. Acho que fez. Não lembro se eu já fazia isso nos primeiros 6 Fez meses. sim, mas não muito faço tempo. ideia do que eu respondi. Então vamos ver onde você está agora, 11 anos depois, e depois comparar com o que você disse naquela época. Imagina que você pode viver o tempo que quiser. Amém. E que consegue criar tudo o que quiser a partir da sua versão futura mais poderosa. Caramba, uau. E tudo isso se realiza. Mas no fim das contas, quando você morrer daqui a muitos anos, Tá. você precisa levar todo o seu trabalho com você. Todas as mensagens, livros, conversas, tudo some num cenário hipotético. Certo. Mas você pode deixar uma última mensagem para o mundo. 3 últimas lições. Eu chamo de as 3 verdades. Quais seriam as 3 verdades que você deixaria? Você é o criador da sua vida. A segunda é que o propósito da vida é criar o céu na terra. E a essência de quem você é amor. Sim, é isso mesmo. Antes da última pergunta, Catherine, eu quero reconhecer a sua jornada constante de transformação na sua vida pessoal e por levar sua mensagem para tanta gente, no 1 a 1, em grupos, e ainda mais com o seu conteúdo, seus livros e seus programas online também. O fato de você viver uma vida de serviço, ajudando pessoas a se curarem e se transformarem na melhor versão delas, eu não conheço jeito melhor de viver. Então eu quero te reconhecer por essa constância, mesmo com os desafios que você continua enfrentando. E é lindo ver como você encara a vida, com tudo que você viveu e com tudo que está vivendo agora. Então eu quero reconhecer o amor que você leva para tanta gente. Obrigada. É muito bonito. Obrigada. Claro. E minha última pergunta é, qual é a sua definição de grandeza? Para mim, grandeza é viver o chamado mais amplo da sua vida. Aquilo que você veio ser para o mundo. E os dons preciosos que só você consegue entregar, do jeito que só você entrega. Todo mundo precisa fazer isso agora. Sim. Sabe, à medida que o mundo vai acelerando, e as tensões, os conflitos, a negatividade, isso empurra todo mundo a dizer sim para a grandeza, a atender esse chamado para a grandeza. Então eu fico feliz que a gente esteja nisso junto. Amém. Catherine, obrigado por estar aqui. Agradeço muito. Obrigada. Eu tomo um momento onde convido minha atenção e minha consciência de volta à minha própria respiração. E eu chamo isso de 60 segundos de paz ou 60 segundos de graça. E eu sinto que essa prática, no momento em que sinto que estou começando a me apressar,